Salve, guerreiro! Professor Heitor Ferreira iniciando aqui as gravações de mais uma aula para você. Agora que estamos aí nesta quarentena, precisamos de um estudo qualificado e eu estou aqui para te ajudar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Idade Média, tá? E a formação do islamismo. É isso mesmo. Temática muito interessante para as provas do nosso país. Então vamos ao que interessa. Quando a gente pensa em islamismo, primeiramente tem que entender o seguinte: a localização onde nasce o islamismo está aqui na Península Arábica. Em especial, eu preciso compreender que a cidade de Meca vai ser o berço inicial do que nós chamamos de islamismo. Professor, que legal, né? Meca é o berço originário do islamismo. O que isso significa? Na ocasião, Meca ainda tinha as suas práticas politeístas. Olha que interessante. No contexto ali, no século 7 depois de Cristo, quando vai nascer o islamismo, a Península Arábica, aqui o Oriente Médio, ainda tinha as práticas politeístas. E aí vem um detalhe: professor, mas o islamismo é uma vertente que acredita em apenas um Deus. Teremos aqui um processo de conversão, teremos uma grande mudança social, política, econômica, ancorado na religiosidade islâmica. Beleza, professor, então eu já sei que antes do nascimento do islamismo, tá? A região da Península Arábica era politeísta e depois vai ser convertida ao monoteísmo. É isso, professor? É isso mesmo, tá? Beleza, então já tenho uma ideia. Como que vai acontecer este processo de nascimento do islamismo? Aí é que tá a grande sacada, guerreiro. Eu tenho aqui a figura de Mohamed, também conhecido no mundo ocidental como Maomé. Olha que interessante. Maomé, ele havia feito contato com várias religiosidades. Maomé tinha uma circulação constante e contínua na Europa, já conhecia o que era o monoteísmo e vai ser o responsável, vai ser o escolhido para a fundação do islamismo. O que é isso, professor? Como que vai funcionar? É muito simples, né? Vai acontecer na seguinte ideia: a profecia. Maomé vai ser visitado pelo arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel passará a Maomé, Muhammad, a seguinte informação: você, Maomé, vai ser responsável por se tornar o profeta. Maomé vai ser o profeta. O profeta de quem? Maomé vai ser o profeta do monoteísmo islâmico. Só existe um Deus e o Deus é Alá. A partir deste momento em que ele recebe a visita do arcanjo Gabriel, vista aí por vias de um sonho, Maomé passa a ter uma missão. A missão é converter a população da Península Arábica e começar a edificar o que nós chamamos de islamismo, ok? Sabendo disso, vamos começar a ver a construção religiosa. Olha só que interessante. A construção religiosa, ela é bem límpida. Primeiro detalhe: Maomé,
residia em Meca, certo? Quando ele recebe a visita do arcanjo Gabriel e vai começar ali a sua formação religiosa, a conversão dessa população ao monoteísmo, ele reside em Meca. Mas o que vai acontecer em Meca? Em Meca, ele vai ser perseguido. A conversão ao monoteísmo deixa a situação, o cenário econômico, político de Meca bastante conturbado. Então ele vai ser perseguido. Ah, que legal, professor. E aí o que vai acontecer? Esta perseguição, no ano de 622, fez com que ocorresse a Hégira. Professor, mas o que é a Hégira? A fuga de Maomé de Meca. Então, olha aqui, na cidade de Meca, nós tínhamos Maomé. Maomé vai promover a sua fuga, certo? Para Iatrebe. Olha que interessante. Maomé foge para Iatrebe. E o que vai acontecer, professor? Iatrebe, por sua vez, ela vai acabar recebendo muito bem o profeta. Olha só. Como Iatrebe recebe muito bem o profeta, o que vai acontecer na sequência? Iatrebe vai começar a apoiar as perspectivas, as condições, as ideias de quem? Do profeta Maomé. Caraca, professor, que legal! Em Iatrebe, olha que interessante, eu tenho aqui de fato a formação religiosa de fé e fato. É aqui que vai nascer o seio, o berço do islamismo. É tão forte este processo que eu destaco para você a conversão. Iatrebe vai mudar o seu nome para Medina. Medina, a terra ou a cidade do profeta. Olha o quanto ele foi bem recebido em Iatrebe, que se torna Medina, a cidade do profeta. E aí o que vai acontecer? Obviamente, fortalecemos o islamismo. Maomé decide retornar para onde? Para Meca. É isso mesmo. Quando que isso vai acontecer, professor? Este retorno vai acontecer ali no ano de 629. No ano de 629, Medina vai levar a população a seguir o seu profeta Maomé. Vão retornar a Meca. No ano de 630, de forma em definitivo, Maomé conquistou a Meca. Meca, centro religioso mais importante do islamismo. É lá que eu tenho a Pedra Negra. Legal, professor. Em 630, então, em menos de 10 anos, vamos colocar aqui 8 aninhos, Maomé sai fugido e retorna como líder religioso. Meca foi convertida ao islamismo. Que legal, professor. O que vai acontecer? 2 anos após essa conquista, no ano de, vamos jogar aqui para você, 632, ocorre a morte de Maomé. Detalhe, segundo o presságio do arcanjo Gabriel, somente Maomé é o profeta, somente Alá é o Deus. Legal. Em 632, com a morte de Maomé, vai ter a formação do que nós chamamos de
califados. Vão emergir centenas de milhares de profetas que irão espalhar a fé islâmica. Lembrando, quando eu tenho em 629, 630, quando Meca foi conquistada, eu já tenho a expansão do islamismo. A morte de Maomé em 632 faz com que ocorra uma proliferação ainda maior. Como consequência disso, o que acontece? Nós vamos ter o islamismo como uma das religiões que mais cresce no mundo. E hoje nós temos muitos debates sobre isso por conta de atos de terrorismo que vem acontecendo ao longo dos anos. Bom, aqui formamos califados. Os califados vão gerar pra gente vários o quê? Profetas. Expansão maciça da fé islâmica. Ah, beleza, professor. Quando Maomé morre, vai ter divisão religiosa entre o islamismo? Vai. Qual é essa divisão? Eu tenho os xiitas versus os sunitas. Os sunitas são adeptos da Sunna, tá? Também usam o Alcorão e a Sharia. Os xiitas são mais tradicionalistas, usam apenas o Alcorão e a Sharia. Detalhe interessante. Nós temos aqui nos xiitas um grupo bem tradicional. Os sunitas são um pouco mais ortodoxos. Devido a esta ideia tradicionalista dos xiitas, a gente às vezes comete aquele equívoco de pensar que os xiitas, por serem mais tradicionais, teoricamente mais fervorosos, estão aqui com os livros sagrados apenas. A Sunna é mais uma inserção. Lembrando que a Sunna retrata a vida e faz uma homenagem a quem? A Maomé, tá? Nós vamos ter este processo de variação. E aí eu tenho essa rivalidadezinha, né, normal entre as vertentes religiosas do islamismo, e aí o pessoal acaba atribuindo aos xiitas a terminologia de homens-bombas, né? A ISIS, o Estado Islâmico, que está em evidência, o Boko Haram, o Shabab, que estão em atuação ainda hoje, mas os xiitas são tradicionais ao extremo e não visam o processo de migração, né? Então eles ficam mais restritos na onde? Ali dentro da Península Arábica. Já os sunitas têm a ideia de expansão e é este grupo que acaba cometendo os atentados que nós temos presenciados nos últimos anos. Beleza, fechamos aqui a formação do islamismo, tá? Eu preciso compreender claramente que esta formação acontece no século VII. A Europa estava no medievalismo. A porção do Império Romano Oriental, o Império Bizantino, tá? Está com o comércio ativo, fazendo relações inclusive com a Europa pelo Estreito de Bósforo, tá? E neste momento, no século VII, quando vem os califados, a expansão da fé islâmica, eles vão começar a entrar em várias partes do mundo. Inclusive, dentro da Europa, eu vou ter grandes áreas de atuação. E aí, nós começamos a ver o processo de múltiplas relações dentro do continente europeu. Então, eu tenho a incidência da formação dos feudos, eu tenho a incidência da chegada dos islâmicos e na porção do Império Romano Oriental, né? Ali na cidade de Constantinopla, a única cidade euroasiática do mundo, que hoje é Istambul, na Turquia, eu tenho a incidência de um império. E nesta mesma época, eu tenho ainda na Europa a formação do Império Carolíngio, tá? Que se estendeu até o século IX. Beleza, guerreiro? Fechamos aqui mais uma aula. Espero ter contribuído um pouquinho para a sua formação e para a sua aprovação em um futuro próximo. Um grande abraço e até a próxima!